Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, minha gente. Graça e paz a todos. Como é que vocês estão, hein? Eu espero que vocês estejam assim, ó, maravilhosamente bem. E hoje, vocês estão vendo aí na capa do vídeo, né? Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente, reagindo a uma portuguesa que está morando no nosso Brasil, né, minha gente? Confesso pra vocês que quando eu vi o vídeo dela, fiquei bem animada pra assistir, mas logo de início já me deu um estralo assim, vou reagir ao vídeo dela, né? Pra ver. Vi os 2 minutinhos do vídeo dela ali, o inicial, e confesso a vocês que já gostei de início, tá? Então, resolvi fazer esse vídeo assim pra reagir o vídeo dela, pra vocês verem, né? E ver se vocês concordam também, tá bom? Então vamos lá comigo. Espero que vocês gostem, hein? Vamos lá reagir o vídeo dessa maravilhosa, né, minha gente? Que confesso a vocês que eu gostei bastante dela. Então vamos... Para o Brasil. Sem dúvida que foi a minha mentalidade, a minha visão sobre o Brasil. Apesar de eu estar aqui há pouco tempo, há 2 anos, muita coisa mudou. Na cabeça dos portugueses, como vocês veem nos comentários, eles acham que conhecem o Brasil por consumir músicas, novelas, programas, conteúdos na internet. E assim, gente, eu digo-vos que não é de agora. Sim. Verdade, eles consomem muito a nossa música, minha gente, muito. Você vai no supermercado, você vai numa lojinha, você vai numa padaria, num restaurante, tem as nossas músicas. Novelas também, eles amam as nossas novelas, eles realmente gostam. Aqui já é desde muito cedo, já é desde que a gente é novinho. Eu lembro que na altura da escola, quando a gente tinha que ir pesquisar sobre alguma matéria, o conteúdo que era sempre entregue era sempre de um brasileiro e nunca de um português. Eu lembro-me até dos nossos professores estarem sempre a corrigir quando, por exemplo, a gente ia pesquisar um tema, assim, fazer uma pesquisa, e os alunos, né, fazem copy-paste, copia e cola e pronto. Vamos ser sinceros, né? E aí o que é que acontece? As palavras estavam na linguagem do Brasil, com o português do Brasil, e não com o português de Portugal. Exemplo, lá a gente fala planeamento e aqui fala planejamento. E era aí que os professores nos pegavam e viam que foi um copia e cola e não que de facto foi a gente a escrever. Então só para vocês terem ideia de que de facto os conteúdos sempre foram entregues através de um brasileiro. Seja escrita, seja em vídeo. Isso tudo faz com que a gente crie na nossa cabeça que a gente já conhece. Eles consomem muito o YouTube nosso, consomem muito, gente. O Brasil. E por isso é que vocês veem montes de portugueses aí nos comentários a falar sobre características do Brasil. Eles afirmam assim com toda a certeza que eles têm, sem nunca ter pisado aqui no Brasil. É engraçado, né? Então, gente, se eu não tivesse vindo para cá, a minha mente, a minha visão sobre o Brasil iria se manter a mesma que todos os portugueses têm sem nunca terem vindo para cá. Por exemplo, de que tudo é só favela, de que eu iria encontrar a favela facilmente, frequentemente no meu dia-a-dia. Ai, gente, o nosso Brasil é gigante, né, minha gente? O nosso Brasil é imenso, 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 imenso. Ele é... Se pegar toda a Europa, eu acho que pega o Brasil inteiro, minha gente. O Brasil só não é perigoso. É que muitos brasileiros visam só Rio de Janeiro e São Paulo, entendeu? Aí pegam esses 2 estados e visam que é o Brasil e torna-se perigoso. Porque não é só assim, né? Não é só esses 2 estados que tem no Brasil. O Brasil tem vários estados muito bons de morar e interior. Quem tem interior, que tem trabalho. Até no próprio São Paulo mesmo. Se você fazer uma pesquisa, tem cidades muito boas para se morar dentro da cidade de São Paulo. Sendo que as pessoas têm preguiça de procurar, né? Tem preguiça de pesquisar. Só pode, né? Aí sai do Brasil, quando chega aqui na Europa, fora, começa a meter o pau no Brasil. E eu acho erradíssimo isso. Sempre falei, né? Não faça isso. Antes de você querer sair do Brasil, dê uma pesquisa, veja se tem cidade boas para se morar, se é segura, tem qualidade de vida, porque tem, minha gente. Eu e a minha família, a gente saiu do Nordeste atrás de uma vida digna e fomos pro sul do Brasil. E lá conseguimos. Santa Catarina, né? Eu digo por Santa Catarina, que foi onde eu morei, né? Jaraguá do Sul, Blumenau, Pomerode, Itajaí, Joinville, são cidades maravilhosas que tem dentro de Santa Catarina, com um índice de criminalidade muito baixa,
tem salário muito bom, né? Tem regiões que pagam legal se você tem um grau de escolaridade. Se você já não tem um grau de escolaridade, você vai receber ali no mínimo R$1.700, R$1.800, né? E se fizer hora extra, é um pouco a mais. Mas o ruim de Santa Catarina é o custo de vida, que é muito alto. Isso é apenas que eu acho ruim. Tem furtos? Tem alguns assassinatos? Tem, né? Porque onde tem gente, tem morte. E isso é normal. Mas é muito menos do que nas outras regiões do Brasil. Brasil não é só Rio de Janeiro e São Paulo, minha gente. Pelo amor de Deus. Não vamos... O problema é que o brasileiro, ele fala... Toda vez que eu escuto alguém falando, que o Brasil é isso, que o Brasil... Não, eu digo, fale pelo seu estado. Fale pelo seu estado. Porque onde eu morava é maravilhoso. É maravilhoso. E eu vou voltar. Não sei quando, mas eu vou voltar. Vamos lá. Porque até o pessoal de lá dizia assim, quando fores à favela mostra, filma, manda foto para a gente ver a favela e tal. E quando eu cheguei aqui, era 100% diferente daquilo que eu imaginaria que iria. Ao invés de encontrar... No sul do Brasil, tem casas até sem muro, minha gente. Tem vídeo no meu canal, se vocês voltarem nos meus vídeos anteriores de 2 anos atrás, vocês vão ver eu andando pela rua, gravando e mostrando. Tem ruas, tem casas com muro bem baixinho, tem casas que nem muro tem, entendeu? Então, não pode generalizar. O problema é que a gente generaliza, minha gente. E não pode. Se você fizer uma pesquisa, tem várias cidades maravilhosas para se morar no Brasil. Eu encontro com muita frequência mansões, casas enormes, luxuosas, modernas, lindas, nas cidades do interior do Brasil. Que lá em Portugal só iria ser encontrado, tipo assim, nas principais cidades de Lisboa. E as tais favelas que eu pensava que iria achar, simplesmente não acho. Muito difícil de encontrar uma favela. Então, gente, a começamento do português é absurdo. É como se ela fosse programada desde muito cedo. É que o Brasil é só aquelas questões todas que a mídia passa, de favelas, pobreza. Onde eu cheguei aqui e vi uma coisa... Mas isso também existe no Brasil, minha gente. Quando eu saí de Recife e fui para Jaraguá, quando eu cheguei em Jaraguá, muita gente pensava que o Nordeste era extrema pobreza. Era extrema pobreza. Que as casas lá eram de palafitas, que é de madeiras, aquelas madeiras bem simplesinha, que lá não tem água. Uma vez meu sogro perguntou se a minha casa era daquelas de madeira, se chovia, se não chovia, é assim, é porque a mídia vende só desgraça, né? O que é ruim, vende. O que é bom, não vende. Coisa completamente diferente. Então, teve esse primeiro fator. Essa ideia que eu pensava que iria achar uma coisa, encontrar uma coisa sobre o Brasil, e acabei por encontrar outra completamente diferente, muito mais rica e muito mais linda que aquilo que é posto na cabeça dos portugueses que nunca vieram ao Brasil. Agora sim, outra vertente, outra questão em relação à linguagem. E assim, no último vídeo a gente falou de que como é mais fácil o brasileiro ir para Portugal, não tem aquele choque cultural. Porquê? Porque o português já conhece a linguagem, o sotaque brasileiro. Agora eu aqui, minha gente, nos primeiros tempos, e ainda hoje em dia, que é às vezes difícil, ainda estou assim num processo de adaptação e tal, apesar de eu estar muito melhor, as pessoas me compreenderem muito melhor, mas eu posso dizer que tem vezes, e já houve vezes muito piores, que eu sentia um certo medo de me comunicar. Por quê? Porque quando... Isso aí também é normal. Eu falo por mim principalmente, quando eu cheguei aqui, eu fiquei com medo de abrir a boca, falar alguma coisa, deles não me entender, e eu também, deles não me entender o que eu falo. Isso aí é normal, eu acho que a gente fica com esse pensamento, né? Ai, será que ele vai me entender? Será que ele não vai me entender? Até hoje, quando alguém liga pra mim, né, eu falo tô, porque no Brasil é oi, né, e aqui é tô. Eu fico sempre nessa, né, e com medo sempre que as pessoas não me entendam, né, e eu fico também com medo de não entender. E muitas vezes eu não entendo, tá, minha gente? Muitas vezes eu não entendo. Quando eu e o Adriano íamos
nas lojas, mercados, enfim. Gente, eu simplesmente optava por eu não falar. Eu passava para o Adriano falar. O Adriano fala por mim. Porquê? Porque eu falo uma coisa e as pessoas não me entendem. Em Portugal, o brasileiro vai se dirigir a um português, o português já entende, porque ele vê as novelas da Globo e da... Isso porque ele sabe, né? Mais ou menos, né? E o português, o brasileiro não consome nada português, né? Então, realmente, para o português entender o brasileiro é mais fácil do que para nós entender eles é um pouquinho mais difícil, realmente, porque a gente não consome nada deles, né? Da Record, então já entendo o sotaque, a linguagem brasileira. Agora, aqui no Brasil, o brasileiro não conhece nada da cultura portuguesa. Isso o brasileiro mesmo. não sabe o vocabulário, a gramática de Portugal. Isso. Então, para eu evitar essas trocas de eu não entendi, não entendi, aí repete de novo e não sei o quê, eu já pedia para o Adriano traduzir para mim, para ele já falar por mim. Mas, foi como eu falei, hoje em dia eu consigo me comunicar melhor porque eu tive que me adaptar. Quando eu cheguei, né? Quando a gente chegou em Jaraguá, eu e minha irmã, e eu comecei a namorar com o Alex, muitas vezes o Alex não entendia o que minha irmã falava, porque minha irmã falava muito rápido e ele falava, amor, traduz o que ela falou, porque eu não entendi nada. Porque o Brasil é gigante, né, minha gente? Então, cada região do Brasil tem os seus sotaques, tem os seus jeitos de falar, né? E muitas vezes, o meu marido falava uma coisa, eu não entendia. Eu falava uma coisa, ele não entendia. A minha irmã falava uma coisa, ele não entendia. Porque são sotaques e palavras diferentes, né? O Brasil é gigante, né, minha gente? Imagine se tem dentro do Brasil isso, imagine fora, né? Né? Eu tive que mudar o meu vocabulário, as palavras que em Portugal significam uma coisa ou são pronunciadas de uma forma e a diferente, gente tem que mudar o nosso. Para as pessoas me entenderem. E por isso, por conta dessa minha adaptação que eu tive que fazer e que tenho que fazer ainda, né? Como é óbvio, muitos de vocês falam que ela tem o português misturado com o brasileiro, ela fala muito brasileiro, não sei o quê. Isso é normal. Fora que também tem a questão de que eu só convivo com brasileiros. Isso, por isso é que também em alguns vídeos assim de vez em quando eu solto ali completamente uma expressão toda brasileira e causa muita confusão. Isso é normal. A mesma coisa a gente aqui, né? A gente... português com o brasileiro, enfim. Mas é isso, gente. Tem muito a ver com a adaptação que eu tenho que ter para as pessoas me... Se a gente for... a gente vive só com português, a gente vai falar o que eles falam. E é normal. Tipo, muita gente fala pois, né? Aqui. Então, o tá bom. Tá bom, brasileiro é o pois português. E muita gente fala pois. Eu mesmo já falo muito pois. Anda cá vem cá. E a gente acaba falando igual a eles também, né? Porque a gente tá aqui, a gente tem que se adaptar ao jeito que eles falam. E mesma coisa é ela lá. Ela tá lá, então ela tem que se adaptar do jeito que é lá, né? Vamos lá. Entenderem. Vou-vos dar assim exemplos de coisas. Por exemplo, rapariga. Se calhar hoje em dia vocês já sabem o que é rapariga em Portugal, que significa moça. E aqui no Brasil, assim que eu... Mas rapariga, em muitos lugares no Brasil, é diferente. Eu fiquei sabendo um dia desse. Meu marido e a família dele conhecem rapariga como moça. E ele fala, vocês lá no sul que vê tudo maldade, no Nordeste que vê maldade em tudo, porque... Aí outras pessoas já falam que lá no sul, rapariga é rapariga, entendeu? Mas ele disse que a mãe dele ensinou que rapariga era moça. E assim, a mãe da minha sogra também ensinou que rapariga era moça. Porque a mãe da minha sogra é italiana, né? É neta de italiana. Então ela aprendeu muita coisa da Europa, né? Cheguei, gente. Eu lembro que eu e o Adriano estávamos a sair do aeroporto. E ele falou-me logo, aqui no Brasil não fala rapariga. Não fica aí a chamar rapariga às outras pessoas, não. Então, gente, eu na minha mente eu tinha que estar sempre assim, não posso falar rapariga, não posso falar rapariga, não posso falar rapariga. Porque em Portugal, gente, rapariga é igual a mim. E eu já não consigo chamar os outros aqui de rapariga. É uma palavra que eu facilmente me adaptei. Facilmente eu falo moça, não tem problema nenhum. Agora tem uma, gente, que eu assim, diariamente me sinto apertada, que eu não sei o jeito certo de falar. Sei a quem é certo eu me direcionar para falar assim. Fora que ainda tem a questão de que de norte a sul do Brasil as pessoas falam de jeitos diferentes. Aquilo que uma coisa aqui pode ser... Tá vendo que eu falei pra vocês antes? Lá no Nordeste pode ser outra completamente diferente. Então ainda tem essa questão de... Verdade. Por exemplo, chamar, tratar alguém como senhor ou senhor.
E eu vou explicar o porquê isto aqui ainda é um entrave, um medo na minha comunicação com vocês brasileiros. Eu vou explicar o porquê. O Adriano me explicou, gente, que quando a gente se vai direcionar para uma pessoa falar senhor ou senhora, é quando já é muito idoso. Isso. Muito idoso. Aqui Tem já vezes não. que eu fico assim, será que eu chamo de senhor, senhora? Chamo como? Trato como? Vou-vos dar um exemplo que no outro dia me travou, que a gente precisava de abrir o portão daqui da casa e o senhor estava, lá está, e o senhor estava em frente ao portão e ele tinha que se desviar. Gente, eu não sabia, eu não sabia como é que eu me iria dirigir à pessoa, se eu dizia desculpe, senhor, porquê? Lá em Portugal, a gente trata o você, o senhor, o senhora, para pessoas que são mais velhas, não necessariamente que sejam muito idosas. Ao que aqui no Brasil, se a gente for chamar de senhor e senhora a pessoas que não são muito velhas, elas vão ficar ofendidas. E isso já aconteceu, gente. Então, eu tenho muito medo de me direcionar às pessoas, falar senhor, senhora, ou falar outra palavra também, e que eu seja mal interpretada. Que, por exemplo, no caso de tratar o você, o senhor e o senhora, lá em Portugal, é um sinónimo assim de respeito. Tem aquela distância, a pessoa é mais velha, é uma questão de respeito. E aqui no Brasil é diferente. Então, quando um brasileiro vai para Portugal, fala o você, fala moça, enfim, os portugueses eles já sabem que é brasileiro e eles vão compreender. Tem os portugueses chatos que gostam de ficar a implicar e não gostam que fale você, sentem-se super ofendidos, porque lá está, é completamente diferente, gente, só para vocês verem. Se vocês vão para lá tratar alguém assim jovem, ou adulto assim, na casa dos 40, enfim, vão tratar como você, vai se sentir que lhe estás a ofender, estás-lhe a chamar de velho. E se vais-lhe chamar de moço ou de moça, também tem gente assim chata, que apesar de saber que o vocabulário do Brasil é diferente e se trata de se chamar as pessoas assim, eles falam que também se vão sentir ofendidos porque é como se estivesse a chamar de garçom. Imaginem, a pessoa sabe que eu sou portuguesa, mas acontece que ela não coloca em causa o facto de eu ser portuguesa e ter aquele tipo de compreensão. Ah, ok, é portuguesa, né? Tudo bem, falam assim, eu sei que lá eles falam rapariga, que é normal, falam senhor e senhora, que é normal, mas não. Porquê que não existe esse tipo de compreensão? Porque não sabem nada sobre Portugal, não sabem nada sobre a cultura, sobre os costumes, sobre o vocabulário, não sabem que é completamente diferente. Outro exemplo, gente, outra história que aconteceu, que eu vou contar aqui para vocês, esse não entendimento, enfim, essa conversa podia ter dado muito errado. Ó, só escutem a história. Eu e o Adriano estamos a encher os galões lá na fonte de água e tal, vocês já falamos aqui no vídeo que aqui no Brasil é bastante comum isso, buscar água a uma fonte e tal, ao que no caso em Portugal é mais comprar água ou beber água da torneira. Enfim, fomos lá encher os galões de água e depois achei a porta. Aqui também, sabe? Acho que isso é por região, porque tem muita gente que pega água também em... Esse negócio que ela falou agora no nome ali. Muita gente faz isso também. Eu até separei alguns galões para Alex encher quando ele voltar do trabalho. Porque tem uma fonte, quando ele volta do trabalho, que é apropriada para o consumo, sabe? Porque um galão de água aqui é 84 cêntimos. Então, a gente economiza 84 cêntimos, né? Então, aqui tem também, tá? A porta aberta para carregar o galão até ao carro. Com o vento, a porta começou a fechar. E estava lá lá está, eu falo senhor, mas lá está, também não era muito velho o homem, não era muito idoso, enfim. Eu estava lá e ele, tipo, queria me ajudar, sabem? Queria, tipo, segurar a porta. Só que eu conseguia segurar a porta e colocar o galão lá dentro. E ao invés de eu ter dito, pode deixar, que aqui no Brasil fala, pode deixar, e, tipo assim, não é preciso a ajuda, obrigada, pode deixar que eu cuido, sabe? Eu falei, deixa estar. E, gente, naquilo que eu falei, deixa estar, lá em Portugal a gente fala assim. Muitas palavras a gente come e parece que fica rápido. Então eu falei, não, deixa estar, deixa estar, deixa estar. De repente, vocês me ouvirem falar isso, o que é que se calhar vocês vão entender? Que eu vou estar a xingar vocês. Então assim, eu não estava a xingar, só que o deixa estar de Portugal, aqui no Brasil fala-se pode deixar. Tadinha. Então aí que eu aprendi mais. Ela sofre o que a gente sofre, minha gente. É normal isso, é normal. A gente passa por situações assim, a gente tem que ver o que vai falar antes, tem que pensar antes do que vai falar,
pra não acontecer esse tipo de coisa. É a mesma coisa ela, minha gente, é a mesma coisa. Uma coisa, e diariamente, gente, constantemente eu aprendo, não é assim que se fala aqui no Brasil. E isso faz parte e a gente tem que aprender, porque a gente está noutro país, a gente tem que se adaptar, a gente tem que aprender para nos conseguirmos integrar e dar tudo certo. E o homem ficou assim, o quê? O quê? O que é que está a falar? O quê? Aí, salvação, quando ele estava lá, ele falou, não, ela é portuguesa, pode deixar, não sei o que, ficou a traduzir. O homem se não me ria, pensava que eu estava a xingar ele, a pensar do tipo, vai para lá, enfim. Tadinha. Deu tudo certo, no fim das contas. Com essas situações que iam acontecendo, ou às vezes, por exemplo, ia no médico, ia nos correios, tinha que falar algum número, o meu número de telefone, enfim, ou o meu CPF. Aí, por exemplo, tinha o número 6. As pessoas não entendiam o que é que eu falava 6. Gente, eles confundiam 6 com outro número qualquer, que já nem me lembro qual é que é. E tipo assim, meia. Aqui no Brasil, ou fala 6, muito meia. mas com o sotaque mais abrasileirado, tipo 6, ou fala meia. E meia, eu não consigo ainda colocar um meia quando estou a falar um número. Tipo, Ai. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Portugal, quando a gente foi no banco, né? Eu e meu marido e na Segurança Social também. Quando a gente foi resolver essas coisas, aí o pessoal já sabia, falava, por que vocês não estão falando meia? Porque vocês falam meia? E realmente, a gente fala muito meia. 9665. E hoje eu já me acostumei, tá? A falar 6. Tipo, meu número, 925 976. Eu não falo meia, eu falo 976. Isso é bem comum, realmente, minha gente. Meia, não consigo, gente, ainda não consigo. Então eu falo 6, mas eu tento falar o número 6 separadamente. 7, 6, 8, sabe? Eu não falo 7, 6, 8, porque senão não vou entender. Mas o que acontece com isso? Bichinha, minha gente. Eu tive esses perrengues assim, coisas chatas, as pessoas não me entenderem. Eu chegava muitas das vezes nos lugares e eu era como se fosse uma muda. A mulher ia me perguntar uma coisa, eu já... Adriano, aqui, socorre-me. A mesma coisa somos nós, minha gente. A gente fica apreensivo pra falar alguma coisa, porque a gente tem medo de falar e eles não entenderam alguma coisa que... Mesmo assim. Transmite aí, fala aí por mim. Fala por mim! Gente, enfim, complicado. Meu Deus falava assim, é que ela é de Portugal. E eles falavam assim, é de Portugal, mas os portugueses não falam português. E foi aí, gente, que eu entendi que, de facto, o português que se fala em Portugal... De facto. De facto é de fato. Tá vendo que eles têm o de facto com C? De facto. É uma coisa. O português que se fala no Brasil é outra. Gente, são idiomas completamente diferentes. Então, sendo muito sincera com vocês, eu ainda estou a aprender. Eu ainda estou a adaptar para perder este meu medo de me comunicar com o povo e de ser mal interpretada. Mas lá está, já aprendi muito, já me adaptei bastante, ao ponto que as pessoas ficam assim, ela é portuguesa ou não, não dá para entender, porque o meu sotaque vai ficando assim meio abrasileirado. Fora também o meu... O meu sotaque ficou nordestino com sulista, minha gente. Engraçado que o pessoal lá do Nordeste falava, tá falando que nem o pessoal do Sul, falando fresco já, frescalhado. Porque a gente tá misturando, né? É normal. E agora vai ficar tudo nordestino, sulista e português, né? O sotaque, né? Tudo misturadinho. O estereótipo que não é... que é considerado assim brasileiro. Aí as pessoas confundem realmente, não, ela não tem cara de que é portuguesa, ela tem cara de que é brasileira mesmo. E enfim, agora terceiro fator, gente, outra coisa que a minha mente não fazia conta é a dimensão, gente, do Brasil. E não sou só eu, gente. Assim, os portugueses, e não só portugueses, os europeus em geral, eu tenho a certeza que os europeus em geral, eles não têm ideia da dimensão do Brasil e do clima do Brasil. Por quê? Porque muitos europeus pensam, e tipo assim, com toda a certeza, que o Brasil... Quer só calor. Quer ver que é isso que ela vai falar, minha gente? Eu nem assisti esse vídeo, tô assistindo com vocês esse vídeo.
Muita gente pensa que o Brasil é só calor, mas não é. Vamos lá. É só calor. É só calor o ano todo, não faz nem um pingo de frio. Mal eles sabem do frio que faz aqui. E muita gente fica em choque quando me vê, tipo, que assim, que eu sou portuguesa, europeia, e ficou assim, como assim estás com frio? Ainda ontem eu falei isso no meu Instagram, pessoal. Eu falei assim, muita gente fica assim, como é que tu tens frio? Tu vens lá da Europa. E, gente, frio é frio. É. E em São Paulo faz frio. Jamais a gente iria pensar que fazia frio aqui no Brasil, que era muito extremo, do tipo no Nordeste é calorzão e lá no Sul é até capaz de fazer neve. Isso então, mesmo. Ninguém tem ideia. Isso mesmo. Aqui ao Brasil. São Joaquim, Urubici, agora, neva. Em relação à dimensão. Vou até colocar umas fotos aqui para vocês verem. Quando eu vi o Brasil é o tamanho da Europa toda, eu fiquei perplexa. Eu não tinha ideia, gente, não tinha ideia. E a maior parte dos europeus e dos portugueses não tem ideia disso, de quão gigante ele é. E eu lembro muitas vezes que o Adriano achava graça quando lá em Portugal o povo falava, vou viajar. E a viagem era de 30 minutos, 1 hora. E ele assim, poxa, isso aí é que é viajar? Isso é com 30 minutos, 1 hora, nem sequer sai da própria cidade. Então, assim, quando eu cheguei aqui ao Brasil, eu vi que, de facto, é que, gente, para onde quer que vocês vão, para fazer qualquer coisa, vocês têm que ir de avião. É que, como o nosso país é pequenininho, em 3 horas a gente está no sul. Em 3 horas... Eu até falei isso esses dias lá no Instagram, tá? Que hoje a gente acha tudo muito perto. Muito perto. 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, entendeu? Você vai para outro distrito, que é outro estado, né? E lá no Brasil a gente acha tudo muito longe. E aqui já não. Isso mesmo. Horas, a gente está no norte, né? De Lisboa, vou falar desde Lisboa até ao norte é 3 horas e desde Lisboa até o sul é 3 horas, enfim. Então, a gente quando ia para o Algarve, que é uma das cidades assim bem tops para vocês conhecerem na altura do verão, para ir turistar, a gente fala, vou viajar, porque vai de férias, vai 2 semaninhas e vai viajar, sendo que está tipo assim 2 horas e meia, 3 horas de distância de casa. O que aqui, quando eu vejo, às vezes, para ir só para a capital de São Paulo, já fica a 2 horas de distância. Então, quando eu estive lá em Portugal estes 5 meses que eu tive, gente, a minha família quando falava assim, não, fica longe, não sei o quê, vai demorar muito, ficava assim, acredita, não é longe, é muito pertinho. Gente, desde que eu vim aqui para o Brasil, nada para mim é longe, nada para mim é longe, é só ir e pronto. Lá em aí, minha gente, tem tudo aí na caixinha da descrição. Vou deixar aqui o link do canal dela. E até o próximo vídeo. Amei demais, minha gente. Adorei. Amei. De verdade, pessoal. Gostei. Nota 10. Tem vários vídeos legais no canal dela. Eu quero reagir mais vídeos dela, que eu vi outros aqui que apareceu pra mim. Eu quero reagir mais vídeos dela, porque eu adorei. Até a energia dela eu gostei bastante. Vou deixar na descrição aqui do vídeo o canal dela para vocês começarem a seguir ela também. Ela é uma fofa, minha gente. Gostei bastante. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Vou fazer mais vezes, tá? E é isso. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Tchau!